Oi, cheguei! Cá estou eu pra trazer mais um vídeo muito louco pra vocês! Tcharará! Já imaginou um soldado conseguir enganar todo mundo, tipo, por anos e ainda receber vários prêmios e ser condecorado, nananã, enfim, o cara é brabo, mas na real ele é um monstro e ninguém sabe? Essa é a história que eu vou te contar hoje, olha que legal. Esse cara tirou a vida de várias pessoas de maneira completamente cruel e sem ninguém perceber, por nada mais, nada menos que 16 anos. Mas enfim, pega sua pipoca, prepara seu miojo. Se você já não deu um like nesse vídeo, já dá um like nesse vídeo e se inscreve nesse canal pra gente bater 3 milhões de inscritos. Vamos pro vídeo. Hoje a gente vai falar de um cara chamado Israel Keyes. Ele nasceu no dia 7 de janeiro de 1979 em Cove, Utah, Estados Unidos. Filho de Haiti e John, ele era o segundo filho de 10 crianças que o casal teve no total. Esse número de filhos é, sim, um pouco acima da média até pra época que, enfim, aconteceu isso tudo. E acredita-se que o fato deles terem tido vários filhos tem cunho religioso e tal. No final das contas, eles eram mormons. Se você não sabe o que é mormons, o meu lindo editor vai deixar aqui pra você o que significa ser um mormon. Enfim, a infância do Israel não foi uma das mais normais possíveis, até porque ele não frequentou a escola de maneira alguma, ele foi educado 100% em casa. Com 5 anos de idade, os pais dele abandonaram o mormonismo, é assim que fala? É, o mormonismo, enfim, e se mudaram pra Washington. E já por agora as coisas começam a ficar um pouco esquisitas. Primeiramente, os pais dele eram 100% contra tudo que regia o mundo moderno. Tudo. Contra o governo, contra a medicina, contra escolas, eles eram contra tudo que a gente vive hoje em dia. E eles se mudaram para uma cabana de apenas um cômodo, lembrando que eram 10 filhos e a mãe e o cara, então 12 pessoas, para uma cabana de um cômodo, onde eles não tinham água corrente nem eletricidade. Enfim, já dá pra imaginar o estilo de vida recluso que eles viviam, né? Enfim, mal chegaram em Colville, eles já começaram a frequentar 2 cultos diferentes. Uma dessas igrejas que eles frequentavam era a Igreja Cristã da Aliança de Israel, um negócio assim. E além deles praticarem a ideologia cristã, na qual, enfim, zero problema, o que tinha problema de fato é que essa igreja que eles frequentavam também praticava a ideologia de supremacia branca. Então aí que mora o problema. Quando ele era adolescente, o nosso queridão, que zero é queridão, Israel, começou a ficar um pouco, tipo, pá com religião, tipo, questionando muito sobre religião, até que ele mudou literalmente da água pro vinho, ele saiu do cristianismo e foi pro satanismo. Uma grande característica de pessoas que têm psicopatia, são psicopatas de fato, já foi identificada logo na adolescência dele, que é o hábito de tirar vidas de animais. Durante essa época, ele invadia a casa de vizinhos para roubar armas e poder ir atrás de animais para caçar. E ele caçava qualquer coisa que se mexia, seja um animal grande, pequeno, de uma forma até meio que instintiva. Ele não tinha muito um porquê, ele só ia porque ele queria caçar. Enfim, a relação dele com a família dele foi se esfriando um pouco, a relação dele com o pai começou a ficar, tipo, bem ruim. O pai dele percebeu que o filho tava com umas intenções e uns interesses mais pra esse lado do satanismo e nananã, e cortaram relações. Em julho de 1998, o Israel acabou entrando pro exército americano. Só que ele não era um soldado qualquer. Segundo vários relatos, ele era um soldado, assim, impecável. Ele era, tipo, brabão no que ele fazia. Ele ficou 3 anos vivendo a carreira militar dele e ele saiu, tipo, brabão, condecorado, todo mundo falando bem dele. Bem, até agora a gente já contou um pouquinho da história dele e a gente já tá no ano de 2001 nessa história. E aí vocês me perguntam, Tá bom, Fernanda, quando é que ele vai começar a fazer os crimes? Quando é que ele vai começar a mostrar o lado psicopata que ele tem? meu amor, ele já mostrou, a gente só não sabe ainda, calma lá. Em 2001 já tinham se passado 11 anos do primeiro ataque mortal dele. Enquanto ele passava por toda aquela carreira militar dele, sendo premiado e condecorado, ele já estava carregando vários crimes nas costas dele, tinha tempo. O Israel era extremamente detalhista na hora de praticar os seus crimes. Ele ficava, tipo, meses e meses planejando o ataque. Ele planejava tudo com muita antecedência. Ele era um serial killer, assim, organizado, digamos. Ele não tinha um perfil específico pra vítima, ele só, enfim, acabava com a vida de qualquer pessoa que cruzasse à frente dele no momento errado. Só que ele era tão bom, mas tão bom, que poucas das coisas que ele, enfim, fez foram usadas de fato no julgamento. Só pra vocês terem noção, até hoje, até 2022, existem casos e coisas que ele fez que estão sendo investigadas ainda, só pra vocês terem noção. O primeiro ataque
dele aconteceu em 1990, enquanto ele estava em Washington ainda. O Israel acabou admitindo pra polícia que naquela época ele fez mais ou menos 4 vítimas. Só que a gente também não tem nenhum detalhe sobre os primeiros casos dele. Quando ele foi pra Nova York, ele continuou fazendo ataques, além de cometer alguns furtos, assaltar banco, incendiar lugares de maneira ilegal. Só que o Israel acabou cometendo um erro que a maioria dos serial killers acaba cometendo. Quando ele percebeu que mesmo depois de uma década cometendo crime, ninguém descobria, ninguém sabia que era ele e ele ainda estava sendo premiado por coisas que ele fazia, ele começou a achar que ele era invencível, que ninguém ia pegar ele nunca. Só que nesse meio tempo o Israel acabou tendo uma filha e aí ele fez um juramento que, enfim, em hipótese alguma e nunca, de maneira alguma, ele ia fazer mal para pessoas que tivessem filhos ou que fossem crianças. Ele jamais tocaria numa criança ou alguém que estivesse acompanhado de uma criança. Agora eu vou te contar alguns casos que, enfim, foram solucionados e ele foi o maestro do crime. 8 de junho de 2011. O Israel invadiu a casa de Bill e Loreline Courier, lá em Essex, Vermont. Primeiramente, ele entrou na casa desse casal, amarrou os dois e levou para uma fazenda abandonada. Chegando na fazenda, ele atirou direto no Bill de maneira completamente fatal. Enfim, foi só isso, o tiro acabou, faleceu. Já a Loreline, que era a mulher do Bill, acabou demorando mais um pouco pra perder a vida. Primeiro ela foi abusada pelo Israel e depois estrangulada até de fato vir a falecer. E o mais bizarro é que até hoje o corpo tanto do Bill quanto da Loreline não foram encontrados. E se você já achou essa história cruel, vamos pra próxima, porque a próxima não é nem cruel, é macabra. A última vítima dele era uma jovem de 18 anos chamada Samantha. Isso tudo aconteceu no Alasca e a Samantha Koenig, ela trabalhava numa cafeteria. No dia 1 de fevereiro de 2012, ele invadiu essa cafeteria como se ele fosse, enfim, assaltar a cafeteria. Ele entrou com aquelas típicas máscaras de bandido, a mão armada. E ele pediu café e dinheiro pra Samantha, que tava, enfim, no caixa. A Samantha obedeceu e entregou tudo o que ele pediu, só que ele ainda não tava satisfeito. Ele foi até a Samantha e começou a puxar ela, e aí começou uma luta, porque ela tentou resistir, ela não queria ir com ele, obviamente. Só que o cara era forte, tinha treinamento militar, e infelizmente a Samantha não conseguiu se desgrudar dele, e ela foi arrastada até o carro dele. Ele pegou ela e levou ela até o carro dele, amarrou ela e começou a dirigir. De início, aquilo seria mais um sequestro, digamos assim. Ele ligou pra família dela falando que, enfim, se eles mandassem o dinheiro que ele queria e ele recebesse o dinheiro, ela seria entregue de volta à família sã e salva. Foi isso que ele disse, né? Enquanto isso, o Israel pegou a Samantha e levou a Samantha pra própria casa dele. Como valor de resgate, ele pediu $30 mil em dinheiro vivo. Só que a família da Samantha era bem humilde, eles não tinham esse dinheiro, não tinham como eles pagarem o resgate. E o pedido do valor foi acompanhado de uma foto da Samantha, que enfim, eu não sei se tem a foto, eu não sei nem se eu posso botar a foto aqui, mas era uma foto da Samantha segurando um jornal. A foto acabou comovendo toda a comunidade, todo mundo que conhecia a Samantha ou enfim, morava ali, fizeram uma vaquinha pra conseguir pegar esse dinheiro todo. E eles de fato, no final das contas, conseguiram os $30 mil. E o pai depositou o dinheiro na própria conta do Israel, tipo assim, na conta física dele, de fato, ele depositou os $30 mil. Só que aí vem a pior parte. Naquela foto que ela tava segurando o jornal, a Samantha já estava sem vida. Os olhos dela tinham sido costurados com uma linha de pesca pra ficar abertos e o rosto dela tava com muita maquiagem pra esconder, né, pra tentar disfarçar a palidez, porque ela já tava bem pálida. A Samantha, antes de falecer, ela foi torturada, abusada e estrangulada. E o pai dela descobriu isso de uma maneira, enfim, bem péssima, porque o corpo dela foi encontrado num lago congelado chamado Lago Matanuska. Enfim, não foi difícil localizar o Israel depois desse rolê todo, até porque o dinheiro foi depositado na conta dele, de fato, bem burro. O Israel foi preso no dia 13 de março de 2012 e ele fez um combinado assim com a polícia. Ele disse que confessaria tudo e cooperaria com as autoridades com uma condição, que o caso dele fosse abafado pela mídia para proteger a sua filha. Ele queria que, enfim, nada sobre o caso dele saísse, porque ele não queria que a filha dele pagasse, né, pelas coisas que ele fez e as pessoas soubessem que o pai dela tinha feito tudo aquilo, nananã. Só que as autoridades acabaram divulgando o caso de qualquer jeito e aí ele parou de cooperar com as autoridades e parou de, enfim, falar e confessar os que ele tinha feito. Numa dessas audiências, assim, de rotina... Querer te amar virou rotina. Já ouviu Rotina hoje, minha música? Se não, vai lá ouvir. O Israel tentou fugir e ele foi parado, né, com um taser.
E aí, parou. E algum tempo depois disso, ele acabou tirando a própria vida antes mesmo de ir a julgamento. Então, o julgamento dele, né, aconteceu. E outro caso curioso sobre o Israel é que ele era muito fã do Ted Bundy. Enfim, ser fã do Ted Bundy já diz muita coisa, né? Inclusive, ele pesquisava sobre a vida do Ted enquanto ele estava cometendo os crimes. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido essa história. Não tem como falar, espero que vocês tenham gostado, né? Porque realmente gostar dessa história seria um pouco loucura. Mas me deixe saber aqui nos comentários o que vocês acharam desse cara, o que vocês acharam dessa história. Manda pra uns 3 amigos aí pra eles saberem disso tudo. Se vocês maratonarem o canal, deixa eu falar, bota lá nos stories e me marca, que eu com certeza vou ver e repostar você. Minhas redes sociais estão aqui embaixo aparecendo, então me segue lá pra gente se acompanhar e pra gente ver mais coisinhas um na vida do outro. Se você não é inscrito no meu outro canal, o canal Fefe Vlogs, corre lá e se inscreve também, porque lá eu conto um pouco mais da minha vida, no dia a dia, dananãs. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, deixem um like aqui nesse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!